Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós iremos finalizar o conteúdo carta aberta. Para isso, vamos relembrar o que é carta aberta. Carta aberta é um gênero textual argumentativo da língua portuguesa que tem o objetivo de transmitir informações de interesse coletivo. Ou seja, ao escrever uma carta aberta, eu não posso pensar só no meu problema, no problema do meu vizinho. Eu tenho que pensar num problema geral, da comunidade como um todo. Geralmente, a forma como a carta aberta é escrita expressa uma noção de protesto em relação a algum problema social. Ou seja, geralmente eu vou escrever uma carta aberta pensando em resolver alguma deficiência que essa minha comunidade está passando, tá bom? Então, pessoal, a gente vai lá para a página 63 do nosso livro de português, certo? E ver a nossa atividade de hoje, olha, nossa carta aberta na prática. No capítulo 1, vocês e 3 colegas escreveram um poema protesto. Lembram? No primeira unidade, vocês me entregaram um poema protesto. Agora, vão produzir uma carta aberta destinada aos moradores da região. Ele deverá tratar de um comportamento que precisa ser revisto, ou seja, atravessar uma avenida fora da faixa de pedestres ou uma estrada fora da passarela, jogar lixo em um terreno baldio, vandalizar pontos de ônibus ou qualquer outro bem público, né? A pessoa quando vai vandalizar, vai pichar, vai quebrar uma coisa que pertence a todos e pode atrapalhar o bem-estar da comunidade. Quebrar brinquedos, lixeiras e bancos de praça, buzinar próximo às escolas ou passar com carro de som muito alto próximo a escolas, hospitais, igrejas, jogar lixo em uma fonte, etc. Né? Por exemplo, também fala da pandemia, alguém que não está usando máscara, não está respeitando o isolamento social, que são problemas, né, na nossa realidade atual. Então vocês vão ter que criar, pessoal, uma carta aberta. Ela tem algum problema que vocês veem na comunidade de vocês que possa ser resolvido, tá certo? A produção deverá ter no máximo 45 linhas, no máximo, né? Um mínimo aí de 15, 20 linhas, tá certo? Então vocês vão ter que escrever uma carta aberta voltada a esses problemas aí. Então agora nesse vídeo a gente vai começar a dar algumas dicas para vocês elaborarem essa carta aberta, certo? Vamos para essas 8 dicas aí que estão na página 64. Então vamos lá? Então a primeira dica, iniciem a carta com os elementos de contextualização. O título, o local e a data. Mencionem o assunto no título. Um exemplo de carta aberta que eu peguei aqui nesse texto, ó, tem o título da carta aberta em defesa da vida das mulheres brasileiras. Quando forem colocar o título de vocês, já vão ter que ter o assunto no título, tá certo? Como embaixo também tem a data e o local onde foi realizado aí. Então vocês vão fazer a carta aberta sobre a necessidade do uso da máscara no isolamento, né? Ou sobre a falta de respeito com o isolamento social que algumas pessoas estão tendo na minha comunidade. Então, no título, vocês já vão colocar o assunto da sua carta, beleza? 2. Usem os primeiros parágrafos para expor o fato que motivou a escrita da carta, ou seja, o comportamento inadequado observado. Então, logo no começo, você vai ter que falar um pouco sobre o que você vai dizer e já citando por que é que você vai falar sobre isso, né? Porque na minha comunidade, na minha sociedade, eu vi alguém fazendo isso, que está errado, né? Que está prejudicando a população daquele lugar, tá certo? 3. Escrevam mais 2 ou 3 parágrafos com os argumentos que justificam a sua reivindicação. Por que é que você está reclamando? O que é que isso aqui que essa pessoa está fazendo, o que essas pessoas estão fazendo, vai atrapalhar na vida de alguém, tá bom? Então, essas são as 3 primeiras dicas. Quarta dica, comentários que revelam interesses pessoais. A carta deve defender o bem-estar coletivo, né, pessoal? Você não pode fazer uma carta apenas de um interesse próprio. Tem que pensar no bem da comunidade. 5. Reforce no encerramento da carta o pedido feito aos moradores da comunidade, ou seja, você vai falar já sobre o pedido, vai fazer esse pedido, né? Por favor, por exemplo, usem máscaras, não joguem lixo, não façam barulho perto dos hospitais ou das escolas, um exemplo, né? E vai ter que reforçar de novo no final da carta esse pedido que vocês vão fazer na metade, tá certo? E 6, observem se ficou claro a quem a reivindicação se dirige. Usem vocativos no interior do texto para reforçar essa identificação. Ou seja, quando vocês forem reivindicar, vocês vão ter que falar que são para os moradores daquele lugar, no caso da comunidade que vocês vivem, do bairro que vocês vivem, ou do sítio que vocês vivem, né? O que é que são os vocativos? Os vocativos são aquelas palavras que vocês vão precisar para se
direcionar as pessoas da carta. Então, um exemplo que eu coloquei. Não podemos aceitar violência e mortes, queridos moradores. Né? Poderia ser, não podemos aceitar mais violência e mortes, cidadão solonopolense. Um exemplo disso. Então, vocativo é quando você coloca essa vírgula aí e chama a pessoa que você vai endereçar essa carta, tá bom? Para ficar mais explícito que é para você, que mora em tal canto, tá beleza? Sétima dica: inclua uma expressão formal de despedida, como cordialmente ou atenciosamente, seguida por vírgula antes da assinatura. Olha o exemplo aí. Quando você terminar de escrever sua carta aberta, lá no finalzinho você vai colocar atenciosamente. Aí o item 8, assinem a carta e identifiquem-se como estudantes, incluam a série e o nome da escola. Então, atenciosamente, José Silva, o exemplo aqui, estudante do 9º ano da Escola de Ensino Fundamental, Aníbal Rodrigues Pinheiro. Isso vocês vão colocar na parte final do texto de vocês, ok, pessoal? Então, a nossa agenda qual é? Página 63, o tema Nossa Carta Aberta, na prática, tá ok? Caso de dúvidas, grupo de WhatsApp da turma nos comentários desse vídeo. Bons estudos e grande abraço.